No podcast Alta Sintonia Mogiana de hoje, estamos falando sobre zero incêndios, a hashtag que já está circulando nas nossas redes sociais, com o intuito de conscientizar a população a respeito dos riscos que os incêndios podem causar. Já há muito tempo, a usina Alta Mogiana não emprega o uso do fogo na sua cultura de cana-de-açúcar. Toda a nossa cana é colhida crua pelo método de colheita mecanizada. Eu sou Gisele Cavalieri, analista de comunicação, e nessa série especial que comemora os 40 anos da empresa, estou convidando uma série de pessoas que está ajudando a contar a história da empresa e um pouco mais sobre os nossos processos. Hoje, para falar sobre a prevenção e o combate de incêndios, estou recebendo Manuel Vicente de Faria Neto, nosso gerente de processo Tratos Culturais. Bem-vindo, Neto. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite para participar desse podcast aí. Espero esclarecer aí as dúvidas ou informações que alguém ainda não tem conhecimento sobre essa atividade. Na verdade, é uma situação que muita gente tem dúvida, né? Por isso que a gente trouxe mais um podcast falando do tema. Neto, eu sei que essa época é cheia de chamados para vocês, né? A gente tem mais riscos. Me explica um pouquinho, por que o inverno é um período mais crítico? Nós estamos na época do ano, né, do inverno, que é característico, né, de ser uma época mais seca. As chuvas cessam, né, geralmente final de maio, comecinho de junho, e voltam só no final de setembro. Então, o período de julho, agosto e início de setembro é a época mais complicada, porque nós temos uma condição de umidade relativa do ar baixa, vento e alguns picos de temperatura. Então isso aí forma uma condição especial para uma propagação de incêndio. E aí os ventos conseguem transformar um pequeno foco de incêndio em áreas maiores de destruição, né? Vamos falar essa palavra pesada, mas porque é isso mesmo. Com certeza, o vento com essa condição de umidade baixa fica, tipo assim, uma condição muito complexa e complicada da gente conseguir fazer esse combate, né? E para isso não acontecer, a gente fala muito de prevenção, né? Eu queria que você contasse como é que nós, cidadãos, podemos colaborar para evitar os incêndios, Neto? O primeiro passo é não utilizar o fogo para qualquer situação, que seja de limpeza de quintal, limpeza de terreno ou qualquer uma outra ação aí que você precisa empregar o fogo para fazer alguma atividade. Tem a questão também de bituca de cigarro, lixos em beira de rodovia, lata, vidro, tudo isso numa condição de temperatura e umidade do ar relativa muito baixa, isso pode se propagar num foco de incêndio. Por isso que a gente sempre, quando abordar algumas pessoas fazendo uso disso, a gente orienta, conversa, pede e, se possível, deixar fazendo numa condição em outro dia ou em outra época do ano. E o ideal realmente é não fazer. Não fazer o emprego do fogo. Esse é o princípio básico para a gente não ter o risco de incêndio. E hoje é uma questão cultural, né? De muito tempo, muitas pessoas fazem isso. Então é difícil, a gente precisa bater nessa tecla e insistir nessa conscientização. Com certeza, é uma cultura, né, que isso vem sendo feito, pregado há anos, né, na sociedade, e que o papel nosso hoje também, além de fazer a prevenção, é fazer a orientação, certo, que é fazer com que a população enxergue o risco de fazer o uso do fogo para qualquer situação. Vou aproveitar que você está falando isso para lembrar que a gente está com uma campanha no ar de conscientização de incêndios, que as pessoas já devem ter ouvido nas rádios aqui da região, nos nossos spots, nas redes sociais a gente faz esse trabalho também de comunicação com o intuito de conscientizar todo mundo. E Neto, aqui na usina Alta Mogiana, o que nossas equipes fazem para prevenir incêndios? O pessoal é todo capacitado, né? Qualquer situação que vir de foco de incêndio, ao princípio de incêndio, nosso pessoal vai ao mais rápido possível ao local e faz a abordagem seguindo essa questão da parte de orientação e explicando, né, quais as consequências se isso vier a virar um grande incêndio. Então o ideal, se eu enxerguei lá perto de mim um foco de incêndio, uma fumacinha, eu já posso ligar aqui para a Alta Mogiana?
Com certeza, o pessoal está 24 horas aí à disposição para qualquer situação aí, para atender aí a população. Então vamos aproveitar já para falar do PAMI, né? Que é essa equipe que está 24 horas à disposição, participa do PAMI. O que é o PAMI? Me explica do começo. O PAMI é uma história longa. O PAMI já existe desde 2011. O PAMI é formado pelas usinas Colorado, Guaíra e Alta Mogiana. Essas equipes são compostas por várias pessoas que o principal trabalho delas é prevenir, fazer a parte de conscientização, fiscalização e combate ao incêndio. Então esse pessoal vem trabalhando, né, desde 2011, fazendo com que suas atividades aí façam com que a gente tenha menos incêndio possível. E a gente tem quantas pessoas envolvidas com esse trabalho hoje? Hoje nós temos 100 pessoas envolvidas diretamente, são 24 horas que essas pessoas estão aí de prontidão para qualquer chamado que tiver aí na nossa região. Perfeito. Traduzindo, né, a sigla PAMI seria? Plano de Auxílio Mútuo em Emergência. Tá, e aí ele funciona em toda a região aqui. Isso. São quantas cidades? São aproximadamente, acho que 14 municípios. Puxa. Que envolve aí as usinas, né, que fazem parte aí do PAMI. E além, né, a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com a Polícia Rodoviária e com a Polícia Ambiental. E a gente agora está tentando se aproximar dos DRs, das concessionárias, né, das rodovias, para a gente somar esforços aí, para a gente auxiliar nessas campanhas de combate e prevenção a incêndio. Lembrando que o ano passado a Defesa Civil e as polícias elogiaram bastante o trabalho, né, a atuação da Alta Mogiana e do PAMI no combate aos incêndios e na prevenção também. E esse ano tem tudo para repetir, para continuar sendo bastante efetivo, né? Com certeza, a gente vem a cada ano, né, aprimorando, aumentando esses laços aí de parceria, e a gente está num processo de o PAMI ser homologado pelo Corpo de Bombeiros, que seria uma conquista enorme. Em reconhecimento, em apoio. Em apoio, isso. Muito bacana. E Neto, eu queria lembrar uma coisa que muita gente às vezes não sabe ou não dá importância. Incêndio é crime. Com certeza, incêndio é crime e isso está previsto no Código Penal, artigo 250, e é passível de multa e prisão. Tá? Muita gente não tem noção que isso pode acontecer. E mesmo na cidade, né? Não só nas áreas ambientais. A senhora juntou um montinho de lixo, um montinho de folha seca e põe fogo. Ainda assim é crime. Ainda assim está colocando as pessoas em risco, né? Com certeza, porque todo o incêndio começa pequeno. Então, muita gente não tem noção do perigo que é fazer o uso do fogo. Muito bacana. E Neto, para finalizar, eu gostaria de voltar um pouco no PAMI e para a gente relembrar os telefones de contato. Vamos pegar uma cola aqui, pode usar. Tá. Nós temos aqui, né, os contatos, né, do PAMI, da usina Alta Mogiana, né? É o 16 3810 1345. Temos também o 17 3330 3444, usina Colorado. E o 17 3331 9193, usina Guaíra. Todos estão 24 horas à disposição da população. Perfeito. Como é que, além das denúncias, né? Como é que o PAMI descobre outros focos de incêndio? Então, o PAMI, no caso, né, você está o exemplo da usina Alta Mogiana, mas as outras também, nós possuímos câmeras instaladas em torres em pontos estratégicos, pontos mais altos, que essas câmeras são de longo alcance, então um pequeno incêndio a gente consegue
captar ele, né, logo no início, que isso faz com que o combate seja mais efetivo. Então a gente tem essa ferramenta, mas sem dúvida o apoio das pessoas é fundamental, né? Então vamos repetir o número de telefone aqui na usina Altamogiana, o 16 3810 1345. Esse é o número do PAMER que fica na usina Altamogiana. Perfeito. E Neto, a gente já está chegando no final do nosso podcast, foi um prazer te receber, mas eu queria deixar a câmera aberta para você deixar o seu recado, o seu agradecimento, fica à vontade. Tá, eu queria agradecer a toda a equipe, né, da Altamogiana, que é uma equipe dedicada, todos são muito envolvidos e o pessoal sempre está de prontidão para atender qualquer chamado, tá? Obrigada mais uma vez, viu? Então, a usina Altamogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Para acompanhar esse episódio e os outros, siga-nos nas nossas redes sociais e também nos ouça no Spotify. Um forte abraço e até a próxima!